Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Daniel. Eu sou aluno do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje eu vou apresentar para vocês a aula 5 do curso de Decolonialidade, Temas e Discussões. A aula foi elaborada por mim e pela professora Roberta, e orientada pela professora Annelise. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre afrofuturismo nessa aula de hoje. Bom, começando pelo que é afrofuturismo. Afrofuturismo é um movimento artístico-cultural que ele pensa, entre outras coisas, o negro no futuro. Então, ele tem essa ideia do corpo negro, das pessoas negras, vivendo no futuro. E aí, por que a gente vai discutir isso mais para frente? Mas o afrofuturismo também resgata a ancestralidade e elementos culturais. O criador do termo afrofuturismo é o Mark Dery. Ele é um autor estadunidense, e esse termo foi criado em 93. É bem importante lembrar que o Mark Dery, ele criou o termo afrofuturismo, mas ele não criou o que o afrofuturismo é em si. O que isso significa? Não foi um homem branco que criou uma divisão ali de arte negra, né, de arte, filosofia e cultura negra ali. Na verdade, ele só olhou para um aspecto ali que já ocorria, que eram esse tipo de arte, né, essas literaturas, músicas, que tinham ali alguma coisa de ficção científica, de futurismo e fantasia, e ele chamou isso de afrofuturismo. Bom, então é importante dizer isso porque isso, na verdade, é bem comum, né, inclusive alguns autores e algumas pessoas têm essa problemática em questão do termo afrofuturista por conta de ser um homem branco que cunhou esse termo, né? Tipo, já acontecia ali, são vários tipos de artes acontecendo, ele pegou isso e colocou tudo dentro de uma caixinha, etiquetou e deu um nome. Isso é problemático por alguns pontos, mas não é o que a gente está discutindo aqui hoje, então eu vou só para deixar isso mais claro. Mas vamos lá. O afrofuturismo tem uma grande importância tanto para os negros da África, quanto os negros de diáspora africana, que por não conhecerem, de fato, seu passado ancestral, eles não possuem uma história própria para se referenciar. Então, no afrofuturismo, principalmente os negros de diáspora vão trabalhar isso, sobre a sua ancestralidade, sobre onde eles vieram e o que eles podem vir a ser, o que eles vão construir a partir disso, que futuro o negro vai criar a partir dos seus referenciais. E aí esses referenciais, de repente, ele vai ter que buscar isso na fonte, né, buscar em África, porque ele não tem necessariamente, ou nos seus grupos ali, essa memória ou essa ancestralidade muito firme, que afinal de contas, quando os negros foram escravizados, ocorreu esse apagamento. E também os negros em África. Por quê? Porque os negros em África, eles também podem, vão e estão construindo também esse futuro, e apesar deles também terem um contato mais direto com essa questão da ancestralidade lá, né, eles, afinal de contas, eles estão no continente, eles também passaram por muitas mudanças e apagamentos por conta de violências de povos escravocratas brancos que invadiram a África e dividiram os povos, enfim, criaram situações de guerra civil por lá e apagamentos mil, né, dentro da cultura deles também. Bom, e aí por que o Mark Dery teve essa ideia, então, de falar sobre o futurismo? Onde ele enxergou esse problema que ficção científica branca não é a mesma coisa que a ficção científica negra? Porque, na verdade, em teoria, mas acontece que na ficção branca não aparecem negros. Os negros foram completamente excluídos dessa fantasia. A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo desse desenho, que é o Jetsons, que é uma família que vive no futuro, viajam em carros voadores, tem babás robôs e empregadas robôs. Então, nem mesmo o lugar de serventia, onde normalmente é colocado negros em peças midiáticas aí, né, que seria o lugar da empregada, nem esse lugar ele foi colocado um negro, né, que mesmo que fosse uma representação, nem para uma representação problemática, isso ocorre aqui, para vocês terem uma noção. Então, a partir dessa ideia foi aqui, os negros foram extintos, então, não existe mais negros dentro do continente,
aliás, dentro desse ideal, dessa história futurista, dentro desse mundo distópico ou utópico que a gente está trabalhando. Bom, mais um exemplo disso é a série dos anos 60, se não me engano, de Star Trek, que também tem uma personagem negra e um personagem asiático em meio a tantos outros brancos, e mesmo quando a gente tem o Spock, por exemplo, que é um alienígena e por aí vai, eles também têm essas características de pessoa branca. E isso não mudou com o passar dos anos. A gente acha que, de repente, isso é por conta da questão da época, de acesso mesmo de pessoas negras a esse tipo de mídia, mas na verdade não. Hoje em dia, com vários atores e atrizes negras, a gente ainda tem um desfalque muito grande em obras quando são produzidas por pessoas brancas, em obras principalmente futuristas. A gente tem aqui, por exemplo, Player One, de Steven Spielberg, Star Wars, George Lucas, que é um pouco mais antigo, Power Rangers, Jogos Vorazes, e aí sempre a gente ou não tem negro nenhum, ou quando tem um negro ele serve para ser uma escada ali, ele serve para mostrar quanto o protagonista é legal, porque ele tem pessoas negras em torno dele, ou ali para cumprir uma cota mesmo de, opa, a gente tem um negro aqui. E isso nunca é colocado de uma forma verdadeira ali e tudo mais, sabe? Com um protagonista negro, ou com algum personagem negro com uma carga histórica interessante, ou alguma coisa do tipo. E aí, eu vou falar um pouco sobre a diáspora, né, porque eu citei ali um pouquinho antes, só para poder ficar claro aqui, para quem não conhece esse termo, a diáspora se refere a uma dispersão de povo forçado ou não pelo mundo. Então, quando a gente fala da diáspora africana, a gente está falando aqui dos negros que foram tirados de África, foram sequestrados de África e mandados para o continente europeu e americano, para serem usados como mão de obra escrava. Então, eles eram trabalhadores não remunerados, né? E aí eles, quando vieram nessa diáspora, tentou-se o máximo possível apagar qualquer vestígio de cultura desses negros, dessas pessoas pretas. E isso não foi possível, graças, né, a muita resistência de pessoas negras ali, de muito combate mesmo, de embate com os capitões, os donos de Casa Branca aí, fazendeiros e por aí vai, que estavam ali forçando pessoas negras a viverem sem suas famílias, sem seus nomes, sem as suas religiões, mas como a gente pode ver ao longo da história, as pessoas negras tiveram aí ainda, de certa forma, ali colocando as suas religiões, de certa forma, fazendo sincretismo, criando danças, ali dentro das comunidades, dentro dos quilombos, e se protegendo de certa forma para poder ainda manter aquela cultura ainda que eles tinham antes do sequestro de África. E aí, bom, sendo trazidos para cá, esses negros criaram famílias e tiveram descendentes, muitos, inclusive, a partir de estupro dessas mulheres que eram escravas também, pelos seus donos na época. E, bom, e aí desse deslocamento e dessa geração de novas famílias, de novos seres e indivíduos, a gente tem o que a gente tem hoje, que é a cultura negra espalhada pelo mundo. Então, ao contrário de que algumas pessoas disseram, inclusive um médico brasileiro, em um evento de raça, eu não vou perder a data aqui, mas, bom, depois eu coloco aqui nos comentários, que chegou a dizer que a raça negra ia ser extinta dentro de alguns anos. Bom, não foi isso que aconteceu, e na verdade a gente resistiu, e a gente está aí para mostrar que a gente vai seguir. Então, inclusive, o afrofuturismo fala disso, né, que nós não vamos ser extintos, e vamos continuar produzindo e resistindo, enfim, perpetuando aí através da história. Literatura, então, criações que a gente tem aqui de pessoas negras fazendo afrofuturismo aí. Bom, Octavia Butler é uma escritora estadunidense também. Ela ficou conhecida como hoje em dia ela é conhecida como a dama da ficção científica, por conta de seus livros extremamente incríveis, com protagonistas negras, mulheres negras, que, enfim, passam por diversos aventuras e problemas extremamente ligados ao
ao ser humano, às questões humanas de hoje em dia, mas em um mundo fantasioso, distópico, ou até utópico, em determinadas visões, em alguns dos seus livros. Então, aqui eu tenho, para poder mostrar para vocês, algumas capas de livros que foram traduzidos. O que teve é uma autora que ali escreveu seus livros entre a década de 70 e 80, mas só estão sendo recentemente traduzidos aqui para o Brasil. Então, temos aqui Ritos de Passagem, A Parábola dos Talentos, A Parábola do Semeador, O Despertar e Kindred, que são os livros que já estão traduzidos aqui, vocês podem encontrar no Brasil já esses livros. E, bom, Laços de Sangue, né, Kindred, é uma história bem legal para poder exemplificar isso quando se fala de ficção científica. A gente fala muito sobre viagem no tempo em diversas obras, e Octavia Butler coloca isso em Kindred. Mas não é simplesmente uma viagem no tempo qualquer, eu diria. Ele tem toda uma importância e uma carga mais social do que transformaria aí essa viagem no tempo. Bom, então Kindred vai falar da Dana, que ela é uma escritora negra que vive na Califórnia, no final dos anos 70, e ela é arrastada para o sul dos Estados Unidos antes da Guerra de Secessão. E, bom, e aí, como se já não fosse suficiente, né, a Dana, como uma mulher negra, presenciar todas essas questões, ela ainda teve que, antes da Guerra de Secessão, como eu disse, que é a Guerra Civil nos Estados Unidos, onde os estados do norte, que eram abolicionistas, e os estados do sul, escravocratas, brigavam ali para poder manter ou não esse sistema escravista nos Estados Unidos. O sul acaba perdendo, mas, bom, esse não é o caso. Ali, a Dana ainda se via nessa questão, né, antes da guerra, e no sul dos Estados Unidos, onde ela se encontra numa situação que, além dela já ter essa desvantagem de ser uma mulher negra em estado escravocrata, ela tinha também a questão de que ela precisava salvar os seus ancestrais e garantir que esses seus ancestrais viessem a se conhecer e ter um relacionamento para que ela pudesse vir a nascer um dia. Então, toda vez que o ancestral dela precisa de uma ajuda ou alguma coisa do tipo, ela volta no passado e vai resolver essas questões aí com ele. E, claro, numa situação extremamente desigual, porque ela lá é vista como uma escrava e o ancestral dela é um homem branco, dono de escravos. Então, é bem bacana ver essa questão aí de disparidade, né, desigualdade dentro dessa ideia e como a Dana lida com isso tudo. Porque, afinal de contas, ela é uma mulher muito mais instruída, muito mais inteligente, né, com conhecimentos do presente, enquanto o antecessor dela, né, o antepassado dela, não tem esses conhecimentos, mas ainda assim ele se vê como superior simplesmente por ser branco. Aqui no Brasil a gente tem um outro escritor também, incrível, que produz assim pra caramba, o escritor Fábio Cabral. Ele faz literatura e ficção científica fantástica nos livros, e aborda tema como sexualidades, ancestralidade africana e o afrocentrismo, né, que seria esse negro no centro, né, ele conta histórias de pessoas negras para pessoas negras, com pessoas negras, e tem toda essa questão do protagonismo que a gente tem dificuldade de ver em algumas outras obras feitas por pessoas brancas. Bom, e propriamente, né, o afrofuturismo também. Aqui tem alguns livros também do Fábio, Ritos de Passagem, a cientista guerreira do Falcão Furioso, o Caçador Cibernético da Rua 13. E, bom, no Caçador Cibernético da Rua 13, ele conta a história do João Arolê, que ele é um caçador cibernético, assim, né, ele tem as partes do corpo modificadas, ele já cometeu alguns erros na vida dele, e agora ele tá tentando se redimir, e ele começa a procurar ali no lugar onde eles vivem, né, no Queto 3, ele vai atrás de espíritos malignos, por assim dizer. Então é toda uma sociedade fundada ali em tecnologia e espiritismo. Eles usam ali a energia dos espíritos para que as máquinas sejam movidas.
É um universo bem único, bem interessante, carregado de referências ancestrais, carregado de um estudo bem bacana, e com toda uma criatividade ali que o próprio Fábio Cabral desenvolveu para todo esse trabalho dele. A gente tem muito também do afrofuturismo na música, principalmente na música por conta do Sun Ra, que ele, assim, é um dos primeiros, assim, quando vai se olhar em retrospecto, o que seria esse afrofuturismo, quem já haveria trabalhado com isso, né, já que ele é antecessor ao Mark Derry, a gente vem aqui ver que o Sun Ra já fazia esse trabalho de afrofuturismo e encaixa muito bem, assim, a criação dele, todo o contexto do que ele fazia. Bom, e aí, em meio a essa psicodelia musical dele, essa loucura toda que ele imaginava, ele pensava num mundo onde o seu povo ia viver em paz. E aí o Space is the Place, que é um filme musical que ele mesmo roteirizou, retrata esse êxodo interplanetário em busca de um mundo sem opressão e sem violência que aqui na Terra pessoas negras vivenciaram. Então ele viajaria, ele acreditava que esse lugar precisaria ser um lugar novo, então fora dessa influência, dessa colonização, fora dessas questões raciais que colocava o negro como menor, então viver no espaço seria a solução para o Sun Ra. Quem também bebeu muito dessa fonte afrofuturista, que assume isso, nesse caso aí, ela já tem essa consciência sobre o que seria o afrofuturismo, já busca essas referências, é a Janelle Monáe, que ela tem esse interesse pela figura do androide, essa estética da ficção científica, e faz um diálogo entre as visões de futuro e a música negra. Em 2018, ela lançou um álbum chamado Dirty Computer, e ele é bem interessante porque ele conta ali, ela tem uma personagem principal e ela conta a história dessa personagem através das músicas e através de um curta, né, um filme curta-metragem, que ali tem algumas das suas músicas intercaladas com um pouco de história da personagem, que é bem interessante ver, uma produção muito bonita visualmente, e as músicas também são incríveis. E aí a gente passa um pouco para a moda também, que também vai ter seus traços do afrofuturismo. Para vocês verem que não é um movimento que ele se restringe ou à música, ou se restringe a artes plásticas, não, ele vai permeando por tudo, ele é bem amplo. Então, Loza Maliombo, a gente tem aqui alguns exemplos do trabalho dela, ela é uma brasileira também, apesar de não ter vivido aqui no Brasil, logo quando criança ela se mudou, e ela fala muito sobre as peças dela, né, que tem um extremo trabalho ali, um exímio trabalho com metais e tecidos, e aí ela traça uma linha completamente nova do mundo da moda, que cada detalhe é cuidadosamente pensado para obedecer uma estética que remeta a diversos grupos étnicos de África, e ao mesmo tempo, como ela mesma diz, essa moda nova-iorquina, que é também muito referente na vida dela, pois ela morou lá por muitos anos. E aí a gente tem aqui exemplos da Beyoncé, usando peças da lousa, dentro do filme Black Skin, que também é um grande outro exemplo audiovisual de afrofuturismo. É bastante legal, assim, para poder dar uma olhada, entender um pouco desse universo. A Beyoncé está sendo, assim, uma grande divulgadora do afrofuturismo atualmente, e as produções dela têm tido muito disso. Bom, a moda afrofuturista, ela não se retém a figurinos e peças de moda mesmo, de passarela. Essas roupas também são levadas para o dia a dia das pessoas, quando elas acabam pegando não só estampas, né, que já é bem conhecido, que as pessoas chamam de estampas étnicas, mas também questões de trabalhos com os metais, com cabelos, e aí eles vão ressignificando muitas culturas, muitas etnias de África, e trabalhando toda essa questão no vestuário atual. Então, às vezes, alguns significados de algumas peças vão acabar sendo ressignificados hoje em dia, usados como acessório, ou também ligados à religiosidade, ou, né, também ligados à religiosidade e ancestralidade, para que isso também é muito comum dentro da filosofia africana, essa coisa tá bem ligado ali
do ancestral, do religioso, com o atual e o prático. Essas coisas não são desgarradas, assim, por assim dizer. Bom, e aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, de mantos, colares, e como isso é trazido para a vestimenta atual, né, quando você vê que tem dreadlocks, mas você também consegue ver dreadlocks coloridos, você consegue ver questões igual esse moço aqui vestindo essa túnica verde, mas no pé ele tem um sneakers e uma jaqueta de couro, né, então é bem interessante também toda essa montagem de ressignificação e releitura mesmo desses itens e dessas inspirações que são criadas aí através de referências tanto ocidentais quanto orientais e por aí vai. E a gente tem também um outro exemplo muito grande, assim, de moda, e aí acontece tudo no meio disso, moda, música e audiovisual também, que é no Brooklyn, no Afropunk, que acontece lá um festival de música, que é uma verdadeira mostra desse afrofuturismo, porque ele vai com os artistas dos artistas se apresentando no palco ao público que se monta todo a caráter mesmo para poder participar dessa festa. Então, assim, se tem alguma coisa que pareceu um pouco demais para usar no dia a dia, é aqui agora que a galera vai se montar e se pintar para poder usar o que quiser no mais elevado grau, assim, de fantasia e por aí vai, sabe? E vai de pessoa para pessoa também. Mas é muito interessante porque você consegue ver aí isso numa maior parte, sabe? Numa proporção muito maior de pessoas ali vivendo esse afrofuturismo. E a gente tem aqui agora também no cinema, né? Que com o passar do tempo, isso chegou ao cinema também, principalmente agora com Hollywood olhando para muitos diretores negros, diretores e produtores negros, prestando atenção mais essas pessoas que não eram vistas anteriormente. Bom, e aí a gente tem aqui 2 filmes de terror do diretor Jordan Peele, perdão. Ele é um diretor extremamente incrível, que faz filmes de ficção científica e terror muito bem pensados, muito elaborados, com enredos muito assustadores e perturbadores, assim, muito incríveis, que também trazem questões raciais ali dentro das suas histórias. É bem bacana de ver. E a gente tem aqui um outro exemplo que aí o Jordan Peele entra como diretor executivo, mas a diretora mesmo do filme é a Misha Green, que é uma mulher negra também, que fez a adaptação do livro Lovecraft Country, que ele é um livro de um homem branco, e aí ele vem para o cinema com várias adaptações, inclusive a obra do livro e da série são bem diferentes, é legal dar uma olhada nos dois, porque esse livro ele vem como uma crítica e homenagem, diria assim, ao Lovecraft, né, que ele é H.P. Lovecraft, que era um autor de terror, muito consagrado, porém, ele é extremamente racista. Então, aí esse livro vem ali para fazer críticas e pontuar coisas legais, assim, também sobre o autor. Eu acho bem interessante essa revisão mesmo histórica aí de todas essas questões, né? A gente não perde a obra que ele criou, que é sim importante, é muito interessante, mas a gente não pode deixar isso passar o fato também que ele não tinha das melhores posturas enquanto pessoa aí dentro de uma sociedade. Bom, e aí, para poder falar um pouco mais sobre o afrofuturismo, se eu pudesse pegar um filme que exemplifica tudo que o afrofuturismo eu viria com Pantera Negra, porque o Pantera Negra ele tem, além de um enredo completamente incrível, também um trabalho com o figurino, que a gente vai ver aqui agora, que é extremamente muito bem feito. E aí, a Ruth Carter, que é uma das mais expressivas figurinistas do cinema contemporâneo, ela foi indicada ao Oscar por melhor figurino em 3 ocasiões, em 92 por Malcolm X, em 97 por Amistad, e em 2008 por Pantera Negra. E ela foi a primeira mulher negra a ganhar o prêmio da Academia na sua categoria. Pantera Negra, ele então acompanha a história do T'Challa, que após a morte do pai dele, o rei de Wakanda, que é um reino fictício em África, ele volta para casa e aí ele
vai ser o novo rei ali de Wakanda, que é um lugar completamente isolado do resto da sociedade e com um avanço tecnológico incrível. Então, essa nação africana, ela fica ali, né, com o seu reino, com o seu rei e súditos, mas com o reaparecimento de um inimigo, do T'Challa, ele é essa questão do T'Challa como rei é colocada à prova, até mesmo o funcionamento de Wakanda. Então, isso tem aí um impacto muito grande na vida dos cidadãos, tanto da realeza quanto os seguidores ali de Wakanda, os habitantes. Bom, e aí, para falar um pouco do figurino, eu vou usar aqui algumas análises que eu peguei do site da Alice, uma figurinista brasileira também. Vou deixar na descrição, no final do vídeo aqui, ou no primeiro comentário fixado, ou nos 3, inclusive, para vocês acompanharem direitinho de onde eu tirei cada dessas informações. E aqui vou fazer comentário sobre isso, e também do site 616 Marvel, o Marvel 616. Também vai estar ali na descrição e no final aqui do vídeo para vocês verem a fonte de tudo direitinho e dar uma aprofundada nesses assuntos. Mas bem, e o chapéu dessa rainha, que é a rainha mãe de Wakanda, Ramonda, interpretado pela Angela Bassett, ele foi inspirado em um tradicional chapéu Zulu, usado por mulheres no dia do seu casamento. Gigante, com um formato bastante original, o chapéu impressionou o figurinista quando o viu pessoalmente. E é interessante ver aqui que vocês podem olhar que esses chapéus, tradicionalmente, eles foram feitos são feitos de diversos materiais e miçangas, tecidos e linhas, mas o da Angela Bassett ele foi feito de uma forma diferente, foi feito com uma tecnologia de impressão 3D. Então, ele é de um material plástico e ele foi modelado digitalmente e depois impresso, que aí também traz essa coisa que eu acho bem bacana aí do futurismo, né, do futuro e da tradição. Ali, uma produção que seria manual, e de repente se tornou também manual, né, porque não deixa de ser, quando você começa a criar e modela tudo isso, mas produzido de uma forma mais industrial, assim, é bem interessante como eles conseguiram moldar isso dentro do filme para poder mostrar dessa tecnologia. Outro avanço na questão de Wakanda, que é bem interessante, que você consegue ver aí no mesmo item, uma manta que o personagem do W'Kabi usa, que é o Daniel Kaluuya. Inclusive, Daniel Kaluuya, ele é o protagonista de Korra, do Jordan Peele, filme que apareceu lá atrás, Get Out. E aí ele foi inspirado nas mantas do povo Lesoto, que também ele é da África do Sul e que são feitas de lã, se chamam mantas Basotho. E aí, entre esses símbolos na manta do W'Kabi, são encontrados o símbolo que é o Boa, que ele significa cooperação. Então, são diversos símbolos, diversos adinkras, né, que são uma espécie de alfabeto também, de culturas africanas. Eles são feitos, bordados ali no tecido em prata, porque seriam o metal, né, usado, o adamantium, que dá possibilidade para toda essa tecnologia de Wakanda. Aqui eu tenho alguns exemplos das mantas originais, né, de onde elas foram inspiradas. E aqui mais um exemplo do Daniel usando aqui o traje do filme. Mais um exemplo fenomenal de roupas, assim, que é um dos meus preferidos, são as roupas das Dora Milaje, que são guerreiras da Guarda Real, que usam roupas em vermelho e dourado, com trabalhos em miçanga na parte frontal, como usados nas tradicionais tribos de Maasai e Turkana. Os detalhes em couro cruzam o corpete, foram feitos por artesãos na África do Sul, para que parecessem costurados à mão, e os colares dourados dos personagens são tradicionalmente usados nas mulheres da tribo Ndebele. Não vou saber pronunciar com certeza, porque eu não achei a pronúncia, vocês me perdoem por isso, mas está aqui escrito direitinho. Para pesquisar, é só dar uma olhada nas referências, ou copiar aqui e pesquisar. Infelizmente, eu vou ficar devendo para vocês a pronúncia de muitas coisas aqui, porque eu realmente não consegui achar uma fonte confiável com essas pronúncias. Bom, então vamos seguir aqui. Aqui eu tenho uma foto da personagem, né, da
da guerreira das Dora Milaje, a capitã delas, usando todo o uniforme. E aqui mais um exemplo de onde essas inspirações vieram. E aí esse colar de anéis que as Dora Milaje usam é inspirado nos colares dessa tribo, localizada no Zimbábue, na África do Sul. As mulheres da tribo usam esses anéis no pescoço, nos braços, nas pernas, depois do casamento, para não fugirem do marido ou para olhar para o lado. Em outras tribos, os colares podem ser símbolos de status social, assim, quanto mais anéis, mais rica a pessoa que está usando é. Isso é interessante também como essas coisas são ressignificadas. Não é porque veio de África e porque tem uma importância ancestral e cultural, essas coisas não possam ser problemáticas aqui, né? No caso, quando a gente vê nas questões de mulheres usando para não olhar para o lado, ou para não fugirem de seus maridos, né, de estarem ali presas, no filme isso não tem esse mesmo significado. Ali tudo dentro do uniforme das Dora Milaje é alguma coisa em relação à honra e respeito pela posição que elas encaram ali de honra para proteger a família real e proteger a Wakanda como um todo. Então, é bem legal ver isso também, essa ressignificação de símbolos que o afrofuturismo proporciona também. Um outro exemplo de tecnologia, e é uma tecnologia assim, que eu acho que é a minha preferida em Wakanda, são as contas Kimoyo, que elas são usadas por todos os, se não todos, a maioria, dos habitantes de Wakanda. E essas contas, elas, por mais que elas pareçam só uma pulseira à primeira vista, ela trata de um poderoso computador pessoal. Cada uma dessas contas da pulseira possui uma funcionalidade totalmente customizável para o estilo de vida de cada um. Algumas funções são monitoramento da saúde do indivíduo, comunicação, holografia de vídeos e textos e acesso ao banco de dados de Wakanda. Então, assim que uma pessoa em Wakanda nasce, ela recebe uma conta dessa pulseira, e ali já tem todos os dados do bebê e tudo mais que ele precisa, e conforme ele vai evoluindo, vai crescendo, ele vai recebendo mais contas, vai sendo colocado nessa pulseira, e essas pulseiras são adaptáveis a coisas que eles precisam ali para viver. E a gente chega aqui no antagonista desse filme, não sei se vilão, na minha opinião, mas Killmonger, que é interpretado pelo... perdi o nome dele aqui, mas eu vou lembrar. Enfim, Killmonger, ele usa uma máscara similar das tribos africanas e de referência ao povo localizado na Nigéria. Essas máscaras são usadas em rituais, são grandes e com traços masculinos, para contrastar com as dançarinas mulheres. Michael B. Jordan, acabei de lembrar, olhei para o rosto dele, lembrei. Bom, e aí, outro ponto interessante que o Michael carrega no seu personagem ali, além das máscaras, são essas cicatrizes, né? São as escarificações, que dá uma personalidade obscura para ele, porque no filme, cada escarificação dessa é uma morte ali que ele causou, seja de amigos ou inimigos, e essas escarificações, né, dentro das comunidades ali, dentro das comunidades étnicas, são símbolos de status social e marcam rituais de passagem, como o ritual de passagem para a vida adulta dos homens crocodilo da tribo Kaningara, na Nova Guiné. Então, vocês podem dar uma olhada aqui, essas duas imagens em preto e branco, são as imagens de inspiração, tanto da máscara quanto das escarificações, e aí as coloridas que a gente tem do filme. Bom, e o que eu tinha para falar mais sobre o afrofuturismo é isso, era só dar uma introdução nesse assunto, para todo mundo poder entender de onde ele surgiu e o que se encaixa em afrofuturismo, o que pode ser produzido de afrofuturismo, que vai muito além disso. Cada vez que a gente pesquisa, a gente encontra mais. E aqui eu deixei para vocês todas as referências, né, na nossa bibliografia aqui, de livros, informações que eu peguei, imagens. E é isso, muito obrigado. Eu queria que vocês deixassem o que vocês acharam aqui nos comentários, por favor. É muito importante para a gente ter essa noção. Esse trabalho foi feito com essa intenção de ser um material didático. Então, professores, alunos, quem estiver assistindo e puder deixar aqui declarando o que achou, o que acha que faltou, alguma coisa a corrigir,
completamente bem-vindo, caso eu tenha feito algum equívoco aqui, cometido algum erro. Então, eu acho muito importante isso. Muito obrigado e, bom, até a próxima. E, por favor, assistam os outros vídeos dos outros colegas. E é isso. Obrigado.